Cá estamos nós para falar dos profissionais de educação física que abrilhantam a história da educação física no nosso estado da Paraíba. E hoje nós estamos com a professora doutora Osana Cláudia Matias da Costa Pereira, para uma entrevista sobre um pouco da sua trajetória enquanto profissional da educação física. Boa tarde, professora Osana. Gostaria de saber quem é a Osana, as suas origens e a escolha pela educação física. De onde surgiu esse... Então, Osana é uma professora, mas foi uma menina muito serelepe, muito divertida e muito disciplinada em um certo momento. Na minha infância, meus pais me proporcionaram a caminhar pelas artes, pela música, pela dança, e por fim eu me encontrei na ginástica rítmica. Então, eu fui atleta de ginástica rítmica por muitos anos, e paralelamente no balé clássico, até que eu tive que parar porque eu entrei na universidade. E aí escolhi educação física por minha vida dentro da ginástica rítmica. Eu acabei conhecendo o país quase todo por meio da ginástica. Eu fui uma atleta dos anos da ditadura, então os atletas eram valorizados realmente naquela época, passagens gratuitas, alimentação. Então eu pude viver numa bolha de atleta que favoreceu, de uma certa forma, a que eu pudesse escolher o que eu queria estudar, porque eu vim de periferia, meu pai faleceu muito cedo, então a educação e o esporte realmente me resgataram. E era uma frase que minha mãe dizia sempre, assim, eu não tenho nada para deixar para você, a não ser a educação. E ela fazia o possível pra gente, e o impossível muitas vezes, para que eu pudesse estudar. Escolher a educação física não foi fácil, a família não gostou, porque investiram muito da minha educação e achavam que não era suficiente, até eu nos provar que a educação física era suficiente porque era o que me dava prazer. Então, assim, escolher a educação física foi destino, foi consolidação de uma vida, e nunca tive dúvida, e faria tudo outra vez se preciso fosse. Na verdade, eu acho que essa minha postura também foi uma construção realizada a partir de pessoas que eu encontrei na trajetória. Eu entrei no curso de Educação Física da UFRN, eu sou potiguar, natalense, e entrei na UFRN com muito orgulho, tenho muito orgulho de ter estudado lá. E no início da trajetória, eu me deparei com um professor que veio de São Paulo. Ele largou tudo lá, e como eu tinha parado de dançar e não era mais atleta, ele era um professor que tinha um olhar diferenciado para a dança. Ele tinha sido atleta também, foi professor substituto na USP, mas largou tudo e veio para Natal. E daí uma amiga falou para mim assim: Osana, chegou um professor de dança em Natal que eu acho que você vai se identificar com ele, porque ele é diferente. Ele não é tão doutrinário como no balé clássico, que eu tinha várias queixas, e como você está sem fazer nada, eu sei que você gosta. Fui fazer aula com ele. Esse professor, chamado Edson Claro, ele criou um método chamado Método Dança Educação Física, que nada mais era Método Dança Educação Física, Consciência Corporal e Profissional. Era esse o subtítulo. E nada mais era que um método de consciência do corpo, porém consciência desse corpo atuando profissionalmente, né? E eu lembro que para mim foi um escândalo, porque assim, eu era a treinadora, extremamente tecnicista, e ele começa a me mostrar outros caminhos, não para me tirar do esporte, mas para eu ver o esporte de uma forma diferente, né? Para que as minhas atletas elas se conscientizassem do valor do exercício pelo que elas conseguiriam com aquilo, e não porque era uma imposição minha. E ele fez isso com os vários, porque ele só trabalhava com alunos e professores de educação física. Então, a partir dessa ideia de diversos saberes, que ele não gostava que a gente dissesse que eram coxas de retalho, mas veja, eu li Tocar, o significado humano da pele, eu li Couraça Muscular do Caráter, eu li Antiginástica, Paulo Freire vários, Rubem Alves vários, na especialização desse método, que era o inverso. A gente não estudava o método, a gente estudava os saberes que construíram o método, né? E o livro a gente nem pegava, só pegava no final. E aí o fato de ele me abrir o horizonte para essas possibilidades mudou também o meu olhar na educação física, e ele cobrava muito a nossa postura profissional, a nossa defesa da nossa escolha, né, a qualidade do nosso trabalho, isso na educação básica. Não estou falando de ensino superior ainda, porque isso levou 10 anos da minha vida, e na verdade eu vi para João Pessoa foi um empurrão que ele me deu, de mudança da minha vida, de uma menina periférica, para uma pessoa que poderia galgar outros patamares, que não só do treinamento. Então eu deixei de ser a Osana treinadora apenas, e passei a ser uma Osana que olhava o treinamento, o esporte e a ginástica de uma forma diferente.
E assim levou mais 10 anos. Pessoas e repertórios diversos vão atravessando a nossa vida, vão moldando e mudando a gente. Então, houve uma mudança epistemológica, eu diria, do momento que a Osana se entende, sou treinadora, para a mudança, não me entendo mais só como treinadora. O que foi mudando ao longo desse tempo? Inclusive, trazendo agora o aspecto da docência, porque tu és professora, né? Como foi assumir esse lugar, essa escolha existencial de ser docente? Porque o ato de você estar na escola, apesar de eu trabalhar especificamente com o treinamento, na escola você é professora. Você pode até trabalhar com treino, mas você é professora, né? A sua essência é de professora. A minha formação foi na licenciatura ampliada, a licenciatura plena. Então, eu sou professora em todos os lugares. Mudou o olhar sobre a educação e sobre os meus estudantes e da reciprocidade que essa relação desencadeia na minha formação, né? Vim para cá, me trouxe toda aquela a bagagem que eu trazia da escola, e por muitas vezes eu fui chamada de muito formativa aqui, que eu ouço muito os estudantes, mas era a minha formação e tá tudo bem que achem, não estou preocupada com isso, porque eu sou de fato. E aí mais 10 anos aqui para aprender a lidar com adultos jovens, apesar de eu viver lá, eu pegava as meninas por 6, 7 anos e ia até 22, mas aqui eu lidar com pessoas em formação. Então, mais 10 anos, né, para construir, para conhecer a perspectiva que a educação física da UFPB tinha, que era diferente da perspectiva com a qual eu fui formada, e adaptar esses saberes aos saberes que me forjaram lá. Mais 10 anos, cheguei e falei assim, não, quando eu entrei não tinha exigência de qualificação, de mestrado, doutorado. Foi o último concurso sem essa exigência, foi o que eu fiz. Mas eu já estava devendo isso, para mim, e para a universidade. Aí entrei no mestrado, só que eu quis fazer mestrado lá. Primeiro porque era mais tranquilo, porque minha casa continuou sendo lá, e segundo porque eu ia me encontrar com as pessoas que um dia estavam aprendendo sobre o método dança educação física e que criaram a base, aqui é sociofilosófica, aqui lá é mais ou menos, mas tem outra denominação, que tinha Merleau-Ponty como a autoridade de fundamentação daquele grupo. Não o conhecia e já o detestava no primeiro momento. E aí como ele casa, bem bonitinho na minha história. Fui para fazer a seleção do mestrado para a pedagogia do movimento, porque era o que eu fazia. Eu trabalhava com formação de crianças e adolescentes e jovens adultos, mas na perspectiva da formação mesmo. Fiz o primeiro exame, obviamente que não passei, porque eu não sabia da linguagem dos professores de lá. Eu convivia... que é uma coisa que é muito importante deixar claro, cada universidade tem uma forma de dialogar com uma identidade, e eu não conhecia mais a identidade deles. Eu disse, ok, vou pagar a disciplina como aluno especial. Não cabia no meu horário, nenhuma disciplina da área pedagógica, nenhuma. E aí caiu era corpo, estética e cultura. Eu, menino, o que é que eu vou fazer nesse negócio? Mas ok, fui. A primeira aula, que seria inclusive essa professora que ministrou a aula, seria minha orientadora. Ela começa a falar de bariarte. Já ouviu falar em bariarte? Ainda não. Mas são modificações que se faz diretamente no corpo. Desenhos, pinturas, argolas, as pessoas modificam o corpo. E ela queria, como ela era merleau-pontiana, ela estava estudando essa relação da arte cravada no corpo, registrada no corpo. E era o trabalho dela de doutorado. Eu saí chorando da sala. Porque eu fazia, meu Deus, o que é que isso vai acrescentar para a minha vida? O que é que isso vai fazer? Como assim? Como eu vou falar sobre isso na educação física? Foi desesperador. Mas eu paguei toda a disciplina, meus olhos foram se abrindo, e aí eu paguei outra, que era Corpo, Natureza e Cultura. Também na mesma área, porque é a área que cabia nos meus horários. E aí, eis que acontece, aí foi a quebra do paradigma de verdade. Foi uma mudança... foi feita, como diria o mestre, a epoqué da minha vida. Porque Merleau-Ponty fala muito de você abandonar os pré-juízos, os pré-conceitos, né? E eu tinha conceitos muito fortes formados sobre a educação física e sobre a ginástica rítmica, que era a minha área de investimento, a vida toda foi. E eu tinha muitos conceitos formados. Então eu tive que desconstruir todos esses saberes e reaplicar. E aí a ginástica ficou mais bonita ainda. Nós sabemos que tu és uma referência na ginástica, e eu acho que assim, a tua audácia e coragem em se testar nesse lugar, né? Porque assim, não é qualquer um que faz suspensão de realidade, faz qualquer e se lança para se permitir transformar, né? E transformar o seu meio. A gente queria saber um pouquinho sobre
o significado da ginástica na tua vida, os trabalhos mais relevantes e significativos do ponto de vista afetivo na ginástica, e esse olhar de professora, que não foi só de treinadora, né? Sim. Tu acompanhou a história da educação física no ensino básico e superior e no processo de formação. Então, fazendo um giro, assim, nesse lugar de história pessoal e história da educação física. Pode falar pra gente. Aí você falou vários pontos, que é a ginástica, a educação física, a formação. Vê só, eu fui forjada na educação física no governo militar, que valorizava o esporte e os talentos acima de qualquer coisa, né? Então, eu fui uma das selecionadas para uma equipe de ginástica que representaria meu estado. Eu não conhecia essa modalidade, eu sou da primeira equipe de ginástica rítmica do meu estado. Ninguém conhecia, ninguém sabia o que era, mas da minha escola eu fui uma das escolhidas para integrar essa equipe. Então, aí já era o perfil da época, fazia esporte quem tinha habilidade. Não fazia esporte quem tinha prazer de fazer, fazia esporte quem tinha habilidade. Então, eu vivi esse período do tecnicismo, da busca do rendimento esportivo, da descoberta de talentos esportivos, né? Entrei na universidade na década de 80, eu entrei na universidade em 86, para entrar em 86. Foi exatamente o período de ruptura da educação física, não é ruptura a palavra talvez, mas de uma reavaliação da própria existência da educação física no país, né? E é quando a educação física ela se afasta, não totalmente, mas ela dá um tempo à perspectiva biológica e abraça as humanidades. Que eram textos que nós não tínhamos acesso. Na universidade você não lia. Né? Assim, o máximo da psicologia era da educação. Era o máximo. E só, eu acho que era a única disciplina de humanas que a gente pagava. O restante era ginástica 1, 2, 3, basquete 1, 2, voleibol 1, 2, natação. Então, assim, era um curso extremamente técnico que fazia teste para entrar. Né? O TAF, que é que o teste de aptidão física é feito para militares e tal, era feito para entrar no curso de educação física e eu passei por esse processo. Até chegar 87, 88, 89, as primeiras publicações com referencial mais humano ou mais aberto, ou até dialogando mesmo com o treinamento, porém era de um jeito que eu não conseguia dizer que era do esporte. E até chegar no mestrado, quando eu cheguei no mestrado, eu ainda cheguei assim, com medo de falar, apesar de ser a minha realidade. E só me foi permitido porque eu também, por causa dessas pessoas que passaram na minha vida, aprendi a ressignificar o meu olhar para o esporte. Então, eu lembro de uma aula, um menino questionar por que o treinamento, não sei o que, alguma coisa assim que ele falou. E aí eu tinha lido um texto do professor Bento, da Universidade do Porto, que falava sobre a técnica. E ele dizendo que é um texto enorme, mas resumidamente ele disse que a técnica tinha livrado o homem das cavernas. Por quê? Foi a técnica do fogo, de acender o fogo, foi a técnica da roda, foi a técnica de construir as ferramentas que fez com que o homem evoluísse. Então o problema não é a técnica, mas como você utiliza a técnica. E essa descoberta para mim foi chave. O problema não é eu trabalhar com esporte. O problema é como eu trabalho com esporte. Qual o objetivo, aonde eu quero chegar, como eu vou chegar. Como as minhas alunas ginastas perceberão isso? Então, foram vários pontos de virada que saíram desde a Osana ginasta até a Osana professora. E o diálogo do ensino básico, enquanto treinadora e vivente da escola, e a universidade, foram fundamentais para mim. Porque o que eu conversava aqui com os estudantes, eu aplicava lá. O que não dava certo lá, eu retomava aqui. Algumas coisas que eu fazia aqui, eu aplicava aqui. E se não desse certo, voltava para lá. Então, esse diálogo forçado, muitas vezes, e pela minha dinâmica de vida, facilitou também outra compreensão, entendeu? Por isso que eu continuo sendo muito professora. Por isso que tu continua contribuindo para a formação da educação física no país. E na Paraíba, eu acho que a relevância da tua formação e desse lugar de maleabilidade cognitiva, que a gente sabe que existem profissionais que passam por todos os processos de formação, mas continuam engessados porque não se permitem estar nesse lugar. E aí a gente gosta muito dessa expressividade tua enquanto professora, e a tua tese fala disso, né? A expressividade dos corpos ginásticos e a singularidade da ginástica rítmica. Nós percebemos a influência da dimensão estética enquanto um elemento catalisador, né? Em todo esse processo de formação que tu teve. E a gente gostaria que tu pudesse falar desse significado pessoal de estar no dia a dia com o aluno. Porque eu acho que esse senso estético que está na expressividade das apresentações ginásticas está também, de algum modo, na sala de aula. Sim. Né? Então, o que significa essa relação aluno-professor para ti? Se tem uma coisa que me transforma e que me anima, é a relação com os estudantes. E é uma relação, às vezes, até perigosa para mim como pessoa. Perigosa, calma. Perigosa porque
Eu sou muito movida por afetos e pela reciprocidade. Então, do mesmo jeito que eu me dou, eu acabo sofrendo quando isso não é em retrospecto. E demorou muito para eu entender que não é bem assim. Se a pessoa não quer, não é culpa sua. Mas isso me causa alguns problemas. Então, a questão da minha relação com os estudantes é sempre motivadora. Muitas vezes, eu acho que os estudantes me motivam mais do que eu motivo os estudantes. Me motivam, Tenho dúvidas. me motivam a não parar, a não deitar em berço esplêndido. E ainda assim eu deito. Ainda assim eu relaxo em algumas coisas. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo da GR que vocês vão cursar mais à frente, mas é um exemplo mais prático. Em toda disciplina tem muita música, eu uso muita música. E aí, eu não gosto de repetir as músicas a cada semestre, e eu saio trocando. Aí, esses dias, o meu monitor, que foi meu aluno há 3 semestres atrás, pediu para eu usar uma música que eu usei lá com ele. Eu disse, mas eu vou usar a música de novo, não sei o quê. E ele disse, não, mas ela é incrível, foi tão importante para mim. E aí, você não tem noção, às vezes, que aquela música impactou aquele estudante, e ele queria que os demais vivessem aquela... Mas a música não foi escolhida pensando nos estudantes apenas, foi pensando em mim. Sim. E na minha relação com a música, porque quando eu escolho ou a música, ou o slide, ou a cor, é muito pensando em mim e da forma que isso me afeta emocionalmente e que eu possa levar isso para a sala de aula, porque senão seria estéril. Aí entra a dimensão estética, mas não da estética conceitual, e aí eu não vou trazer um outro autor que foi quem me ajudou no doutorado, que é o Dufresne, que ele também é da fenomenologia, só que ele caminha com outros pensadores também, mas ele trabalha na perspectiva do espectador, que é a perspectiva que me interessa. Então, me interessa saber se o olho do aluno brilha, se ele sorri na minha aula, ou se ele está gostando do que está acontecendo. Eu saio muito triste quando as aulas não funcionam, quando eu sinto que a turma dormiu, ou que, sabe, não. Então, isso é muito de Dufresne, é muito assim, porque ele fala que a obra de arte, que existe uma diferença entre a obra de arte e o objeto estético. A obra de arte, ela é física, né? É o quadro, é a música, é o que você objetivamente vê. Mas o objeto estético é essa relação de afetividade, de apreciação que existe nas relações. Sim. Então, a sala de aula, para mim, é muito um lugar desse objeto estético, de ser prazeroso, de ter apreciação, das pessoas estarem contentes, de a gente se conectar, né? Isso é um problema. Mas é um problema bom, Rosana, porque eu acho que nós somos impactados por essa visceralidade de entrega tua, né? Eu acho que eu também tenho vivências na fenomenologia, então eu sei como é também ser visceral. E nos teus agradecimentos da tese, a tese é muito bela, nós estamos lendo, não dá tempo de ler toda, né? Tem muitas histórias daquela tese. Pois é, queríamos ter mais gente para falar sobre ela. Sim. Então, assim, para encerrar mesmo, a gente vê um agradecimento lá da tua obra sendo colocada a serviço, né? Dos estudantes de hoje, de ontem e os que virão. Então, pra gente, tu já construiu o legado e tá construindo, porque tu ainda não morreu. Sim, não. E eu acredito que, assim, nós queríamos te ouvir acerca do que nós podemos fazer enquanto educação física, enquanto futuros profissionais. Né? Que palavra tu deixaria em termos de potencialidade, em termos de relação, porque nós estamos nessa relação de encontro, né? Quando a gente trabalha em escola, e aí eu vou falar só para dar o gancho, quando a gente trabalha em escola, a gente consegue ver a nossa contribuição mais de perto. Porque você vai acompanhando o crescimento, o desenvolvimento da criança, do jovem, do adolescente, né? E esses dias não, desde agosto do ano passado, eu venho me reencontrando com minhas ex-atletas. E acabou que esse ano elas me desafiaram a criar uma coreografia com elas. E aí eu até posso passar o vídeo para você, que vai explicar bem o que é isso do afeto e dessa construção de saberes, mas de saberes que se conectam com vidas, né? Porque tem meninas na coreografia de 19 até 54 anos, juntas, dançando e se encontrando, né? E elas me deram, apesar de eu as acompanhar durante muito tempo, elas me deram muitos feedbacks da vida delas, de palavras que eu falei, ou de frases, ou de atitudes que eu tomei, que por muitos anos eu achei que eu tinha magoado muito, e que elas, não, você está errada, foi muito importante. Então, assim, foi um ano de reenergização com relação à minha postura como professora, treinadora na ginástica rítmica. Na universidade, são as sutilezas.
porque eu fico pouco tempo com vocês. Não dá tempo eu os conhecer de fato, porque são 3 meses aqui, 3 meses ali, 4 meses, a gente não tem uma continuidade de relação, como eu tenho tão visceral com as meninas. Mas, há uns anos passados, eu recebi aqui uma garota, ela foi das primeiras turmas da GR, né, porque eu vim trabalhar com ginástica rítmica. Fundamentos históricos era só um desejo. E ela veio, professora, eu vinha, acho que fazia uns 10 anos que eu não a via. Professora, eu vim aqui falar com a senhora, agradecer. Você agradeceu o quê? Como assim, né? Ela disse, porque a senhora pegou na minha mão. Aí eu peguei na sua mão, ela disse, foi numa aula dos elementos corporais da ginástica, todo mundo estava conseguindo fazer um movimento. A senhora criou várias estratégias e ainda assim eu não consegui, daí a senhora segurou na minha mão e foi fazendo do meu lado. Professora, ninguém nunca tinha segurado na minha mão. Eu fiquei tão em choque, porque se o professor tivesse a dimensão da responsabilidade que a gente tem, ela disse, olha, aquele segurar na minha mão mudou a minha vida. Ali eu decidi ser professora, ali eu decidi cuidar de crianças, ali eu perdi a timidez, quer dizer, para mim era uma atitude normal, porque o método dança educação física dizia, primeiro você mostra, depois você pede para repetir, depois você faz do lado, você só vai tocar na pessoa bem depois, porque você precisa se aproximar, você não pode chegar a invadir o corpo do outro, porque o corpo do outro é do outro, não é o seu corpo. E eu segui apenas o que o método prescrevia, eu não tinha dimensão que aquilo podia mudar a vida de uma pessoa, entendeu? Então, na universidade, essa história que nós contamos, por isso que às vezes eu brinco, assim, lá do céu, na minha rede, eu vou olhar para baixo e quero ver vocês trabalhando direitinho, porque o meu 2x2 já está reservado lá. Não vai fazer errado porque eu estou olhando, porque não dá tempo eu ver o que vocês cresceram. Não dá tempo. Então, eu só ouço falar, só ouço as histórias, só ouço os retornos, mas realmente não tem como me acompanhar. Eu espero enormemente que a minha paixão, assim, pela educação física, e sem falsa modéstia mesmo, porque isso não tenho mais idade para isso, já passei dessa fase, contamine de alguma forma. E que vocês nos representem da melhor forma possível, que vocês façam com que a sociedade nos veja da melhor forma possível, que apresentem para a sociedade a contribuição que a gente pode dar para o mundo mesmo, porque quando a gente transforma uma pessoa, ela vai se multiplicar, aquela uma vai transformar 2, que vai transformar 4, e assim progressivamente. Então eu acho que nós somos transformadores de vida, sim. A educação física me transformou, o esporte me transformou, me deu possibilidades, me tirou de uma situação de vulnerabilidade real, né? Sou fruto da transformação pela educação, sou grata ao que eu vivi com minhas alunas e alunos e os professores que coordenei na escola, porque eu cheguei a coordenar 23 professores lá de educação física. E aqui aqui em João Pessoa, na UFPB, eu sou muito grata por me mostrar o quão poderoso pode ser a formação de novos professores, o quanto a gente pode fazer a diferença. E não estou dizendo que é na ginástica rítmica, não. Estou dizendo que é em qualquer atividade que vocês decidam fazer, qualquer, que vocês fundamentem, que vocês argumentem, que tenham boa postura, que multipliquem saberes, que transformem vidas. Isso é o que eu mais desejo. Lá da minha rede, de 2x2, com água de coco, lá no céu, eu estarei vendo. Rosana, muito gratidão por essa entrevista. E saia dessa entrevista sabendo, nós já fomos contaminados, bem contaminados por essa realidade, de olhar para frente e fazer a educação física conhecida e bem reconhecida, como é também na tua pessoa. Muito obrigado, de verdade. Nós terminamos por aqui mostrando o contributo da professora Rosana e apresentando o cenário da educação física na nossa Paraíba.